Olá, irmãos. Retornamos e estamos retornando gradualmente às nossas atividades presenciais, em nossos cultos de domingos pela manhã. Estamos acompanhando os fatos e tomando todas as medidas recomendadas e necessárias para esta retomada de atividade. Ainda há algumas preocupações, algumas recomendações que conto com a compreensão de todos e continuemos orando uns pelos outros. Continuemos orando por aqueles que ainda não podem estar conosco nos cultos presenciais, sabendo que o Senhor é conosco, o Senhor cuida de todos nós e o Senhor nos tem sustentado num tempo difícil como este. Vamos cultuar o nome do Senhor, vamos colocar o nosso coração disposto a ouvir a voz do Senhor e continuar buscando ao Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa paz, a nossa esperança. Oremos. Senhor Deus, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa segurança, a nossa paz, a nossa esperança. O Senhor nos tem sustentado e protegido. Te buscamos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, pedindo que o Senhor nos abençoe em mais este culto, que o Senhor fale conosco pela palavra e realize em nós o que Tu queres. Que o Senhor, ó Deus, ouça a nossa oração em favor daqueles que padecem neste tempo, aqueles que estão enfermos no leito de hospital, aqueles que estão enfermos em suas casas, aqueles que estão aguardando procedimentos médicos pelos quais temos orado. Renovamos diante de Ti o pedido. Também, ó Deus, oramos por aqueles que estão impossibilitados por outros motivos de estar nas atividades presenciais da igreja. Oramos por cada um deles, que o bálsamo do Espírito esteja com eles e a certeza inabalável de que nada pode separá-los e nada pode nos separar do Teu grande amor que está em Cristo Jesus. Pedimos ainda e também pelos missionários no Brasil e no mundo, cada família missionária, graça e bênção do Senhor e fortalecimento em suas vidas. Ouve, Senhor, a nossa oração e a nossa gratidão. Nós Te buscamos, confiamos e esperamos. Em nome de Jesus. Amém. Até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo Seu favor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado.
Amados irmãos, quero convidá-los à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 8, os versos de 5 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Temos diante de nós um relato de um encontro. Um centurião romano. Ele apresenta diante do Senhor Jesus Cristo o seu pleito. Ele está aflito, ele está preocupado. Um servo seu muito amado está terrivelmente enfermo. E ele tem urgência nisso. Ele certamente ouvira falar do Senhor Jesus e busca o auxílio do Senhor Jesus. E há urgência no seu pedido. Mas não só há urgência no seu pedido. Há também uma compreensão naquele homem de que ele estava indo buscar ajuda de quem poderia resolver. Ele estava indo a Jesus. Mas há também naquele homem um sentimento de indignidade. Ele não se sente digno de receber o Senhor Jesus em casa. Não se sente digno por não ser do povo de Deus. Mas também poderá ser esta preocupação porque ele sabia que um judeu seria reprovado se entrasse na casa de um gentio. Ele apresenta essa ponderação, mas o foco maior aí não é essa preocupação ritualística, porque a agonia, o sofrimento daquele homem era maior, a ponto de ele buscar o auxílio do Senhor Jesus e pedir que o Senhor Jesus agisse em favor do seu servo. Ele diz: eu não sou digno que entres em minha casa. Mas, Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele estava acostumado com as questões de autoridade. Ele comandava 100 homens, era comandado também por sua vez, vivia no meio militar, sabia como era a questão do cumprimento de ordens, a execução das ordens. E ele ali se apresenta como um servo, disposto a receber ordens do Senhor. E ele sabia que as ordens do Senhor detinham autoridade, e autoridade suficiente para atender ao seu pleito. Mas o que quero destacar mais na reflexão de hoje é que Jesus estava distante daquele servo. Jesus não chegou a encontrar aquele servo. Jesus não chegou até a casa do centurião. O relato termina dizendo no verso 13: disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus fica admirado com a fé daquele gentio. E ele fala ali de que ele não tinha visto tamanha fé. Ele faz um paralelo com os herdeiros judeus, herdeiros do reino, que muitos estavam desprezando e haveriam de desprezá-lo.
Mas aquele gentio não. Aquele gentio tinha fé. Aquele gentio vai a ele com fé. E retomando o que estava dizendo sobre a distância, esta fé no Senhor Jesus, nos mostra o texto, ultrapassa distâncias. Não há distância que possa impedir a ação do Senhor. A palavra do Senhor não está presa. A palavra do Senhor não está limitada a agir na proximidade do contato com alguém. Há poder na palavra. Não a minha palavra, não a sua palavra, mas na palavra do Senhor. E ali aquele homem se apresenta diante do Senhor Jesus, e ele, naquele diálogo, ele diz uma só palavra. Porque eu estou acostumado à escala de autoridade. O texto diz: o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Senhor, somente preciso e creio no poder da tua palavra. O Senhor não precisa sequer ir lá na minha casa. Eu não sou digno de recebê-lo. Não há dignidade em mim. Eu sei que se o Senhor me atender, será pela graça, sem mérito meu. É isso que o centurião está dizendo. Ao mesmo tempo, ele está dizendo: eu creio no poder do Senhor. E eu creio que basta uma palavra. E uma palavra do Senhor tem o poder para agir na realidade do meu servo. A palavra do Senhor tem poder para agir naquela enfermidade. A palavra do Senhor tem poder para agir em qualquer situação e circunstância que necessite da sua intervenção e em resposta ao clamor do homem. E por que a ênfase nesta questão do poder da palavra e a distância? Porque estamos vivendo um tempo ainda de distanciamento, em que muitos estão sofrendo por ainda permanecer em casa, isolados socialmente, em especial os idosos, que têm procurado obedecer às recomendações de saúde pública, se preservado e cuidado de si, e nesse cuidado têm procurado permanecer em casa. Além disso, e esta permanência se estende a muitas coisas de atividades que gostariam de fazer. E uma delas é estar na comunhão da igreja. Mesmo com limitação no templo, mesmo com restrições neste momento, o desejo de todos era estar junto com o povo de Deus na casa do Senhor. E é natural que haja momentos em que as emoções hajam no coração de maneira a entristecer, a abater. Há momentos também que os pensamentos podem percorrer lugares e caminhos que não produzam outros pensamentos bons ou reações boas. A distância, neste caso, tem sido algoz de muitas vidas. Mas o que nós vemos nesse texto é que a palavra do Senhor e o Senhor da palavra não estão limitados ou restritos à distância. Ainda que o distanciamento nos impõe um afastamento momentâneo da igreja do Senhor, quando me refiro à igreja não digo o templo, digo a comunhão dos irmãos, é importante lembrar e reafirmar a todo instante que basta uma palavra do Senhor para que sejamos curados, emocionalmente, espiritualmente, nas aflições da alma que podem afligir a todos nesse momento difícil desta pandemia. Momentos de solidão que levam a reflexões várias e sentimentos vários. A palavra do Senhor não está presa. Manda uma só palavra, Senhor. Foi o que o centurião disse.
e o meu servo será curado. Manda uma só palavra, Senhor, e a minha aflição será debelada. Manda uma só palavra, Senhor, e o refrigério virá ao meu coração. Manda uma só palavra e esse meu problema será resolvido. Transpondo para a realidade de hoje, amado irmão, amada irmã, você que está momentaneamente impedido de estar na comunhão do povo de Deus, o Senhor Jesus é o mesmo. Ele atende ao clamor daqueles que o buscam. E o clamor seu pode ser esse mesmo. Manda uma palavra, Senhor. Manda uma palavra, Senhor. E a palavra do Senhor é o Senhor da palavra. Jesus não precisou fisicamente estar lá, na casa do centurião. O poder da sua palavra alcançou aquele servo. Hoje, ressurreto o Senhor Jesus, estando à destra do Pai, intercedendo por nós, temos o Espírito Santo que habita em nós, e esta é a presença viva do Deus vivo. Esta é a voz da palavra do Senhor em nossa mente e em nosso coração, e ela é capaz, ela é poderosa para afastar de nós qualquer sentimento ruim em meio à solidão, para afastar de nós qualquer angústia em meio a esse afastamento ou preocupação com esta situação grave de pandemia. A presença do Espírito, a voz do Espírito, que habita em nós, é suficiente, é poderosa, é capaz de atender todas as nossas necessidades. Ainda que venha choro, ainda que venha tristeza, pela emoção do distanciamento, tudo isso pode ser entregue nas mãos do Senhor. O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Coloque esse peso nas mãos do Senhor. Coloque a sua ansiedade nas mãos do Senhor. E confie. Confie no poder da palavra do Senhor. Ela tem o poder de restaurar o seu coração. Ela tem o poder de trazer refrigério às suas angústias. Ela tem o poder de fortalecer a sua alma. Ela tem o poder de revigorar você de tal maneira que até mesmo as atividades necessárias em casa terão outra dimensão, porque você se sentirá revigorado. E revigorado porque o Senhor, pelo Espírito, habita em você. A palavra do Senhor, que tem poder, é transmitida a você quando você lê as Escrituras e quando você se deixa conduzir pelo Espírito Santo do Senhor. Manda uma palavra. Manda uma palavra e meu servo será curado. Amado irmão, amada irmã, todos nós esperamos por um momento ou pelo momento em que poderemos estar reunidos juntos como corpo de Cristo, Igreja do Senhor, todos, sem restrição alguma. Todos nós esperamos por esse tempo. Mas devemos esperar, como o Senhor diz, esperar pacientemente nele. Não há circunstância alguma ou sofrimento algum que escape do poder e das mãos do Senhor. E em toda circunstância difícil, o Senhor está nos ensinando alguma coisa. Ensinando a mim, ensinando a você. E como é difícil viver uma ruptura de vida como esta que estamos vivendo desde março. Uma ruptura impensada há pouco tempo antes do início desse ano mesmo no início desse ano. Uma ruptura abrupta, inimaginável, que mudou muita coisa. É difícil conviver com isso. Mas não há, volto a dizer, nenhuma circunstância que escape do poder das mãos do Senhor. Não há nenhuma angústia que esteja distante do poder do Senhor de tirá-la de nós. O Senhor é bom. O Senhor nos ama. O Senhor não permite que nada aconteça além das nossas forças. E Ele nos dá o socorro para vencer
as tribulações. Por isso, mais uma vez, amado irmão, amada irmã, que tem sentido e sofrido com esse distanciamento, manda uma palavra, Senhor. Que o Espírito fale ao teu coração neste culto e encha a sua mente de lembranças das graciosas bênçãos do Senhor. Traga à memória tudo aquilo que pode te dar esperança. Lembre-se das Escrituras que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As suas misericórdias não têm fim. Ninguém e nada podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tem sido difícil o aprendizado. Tem sido difícil a experiência do distanciamento. Mas o Senhor Jesus é o mesmo. Ele ouve o clamor daquele que o busca. Ele enxuga as lágrimas do que chora. Ele fortalece aquele que está esvaindo-se em suas forças. Ele diz: filho, filha, eu estou com você. E assim como ele disse àquele centurião, ele ficou admirado da fé daquele homem. Que ele possa ficar alegre na sua fé, na minha fé. E que você possa ouvir pelo Espírito Santo a voz do Senhor dizer: você é meu filho amado, você é minha filha amada, eu tenho grande prazer, tenho visto a tua tribulação, tenho visto as tuas angústias e tenho me alegrado, porque você tem me buscado como Deus e Senhor da sua vida. Que o Espírito possa dizer isso ao seu coração. É claro que nas palavras do Espírito, é claro que na infinita sabedoria do Senhor, na incomensurável graça e poder do Senhor, mas que Ele possa trazer alento ao seu coração e possa reforçar na sua mente e no seu coração, repito mais uma vez, manda uma palavra, Senhor. A suficiência da palavra, a suficiência de Jesus Cristo há de renovar as suas forças, a sua alegria, a sua esperança, a sua fé. Viva esta fé inabalável no Senhor, porque Ele te ama, Ele cuida de você. E o mais importante, o mais necessário, Ele já providenciou em Cristo Jesus um lugar ao lado dele para todo sempre. Que Ele nos abençoe. Amém.